Fala pessoal, eu sou o Lucas Borelli e eu quero saber, você já se perguntou se vale mais a pena investir em ouro ou na renda fixa? Hoje eu vou te dar essa resposta com base nos últimos 20 anos. E se você acha que o CDI é um ótimo retorno, você vai mudar de ideia depois de ver esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre o que realmente é proteção de poder de compra, como o real não consegue proteger o seu poder de compra, nem o CDI. Eu sei, o CDI ganha da inflação, e só. Mas você já se perguntou, e o ouro, ele ganha da inflação e do CDI? Nesse vídeo eu vou te mostrar que o ouro tem uma valorização superior ao CDI e à inflação. O brasileiro, no geral, tem uma visão muito distorcida do CDI. A gente se acostumou a ouvir que o CDI é bom, que tem ótimos retornos, que a renda fixa é poderosa no Brasil. E ela é poderosa sim, só que para segurança, liquidez e controle emocional. Mas para retorno, nem tanto. O CDI só parece muito bom porque o brasileiro está limitado na renda fixa e sempre olhando em reais. E quando você olha para o mundo, percebe que o CDI não é tudo isso. O ETF GLD, negociado nos Estados Unidos, que representa o ouro, tem um retorno acumulado de 750% desde novembro de 2004. Isso dá um retorno anualizado de aproximadamente 11% ao ano. 11% ao ano em dólar. Agora, segura essa. O CDI, nesse mesmo período, também ficou próximo dessa faixa de retorno anual. Só que o ETF GLD, em dólar, rendeu praticamente a mesma coisa que o CDI em reais. Já parou para pensar no que isso significa? Naquela época, o dólar valia de 2 a 2,50. Se fizermos a conversão, o ouro em reais ficou muito superior ao CDI. Isso porque, quando você converte esse retorno do GLD para reais, você soma o retorno do ouro e o retorno do dólar. E lembre-se, nesses últimos 20 anos, o dólar só subiu. Ele saiu de 2 a 2,50 para 5,50, que é hoje. Chegou a bater 6,30, 6 e alguma coisinha, mas hoje está 5,50. E adivinha o que acontece? Um retorno gigantesco em reais. Enquanto o CDI te protege dentro do Brasil, o ouro e o dólar te protegem do Brasil. E aí fica claro, o CDI não é ruim, mas ele não é competitivo quando comparado com ativos globais. Se tivéssemos como comparar um ETF de ouro desde os anos 2000 até hoje, seria uma forma clara de ver como o ouro protege nosso poder de compra e supera o CDI. Mas não temos, ou não tínhamos, porque em 2021 foi criado o primeiro ETF de ouro aqui no Brasil. O Gold 11 é o primeiro ETF de ouro do Brasil. Ele tem pouco tempo de história, já que ele foi criado em 2021 só, mas já dá para ter uma noção do ouro versus o CDI nesse período de 4 anos. E nesse curto período de 4 anos só, ele já está batendo e muito o CDI. E olha que o CDI está nas máximas por todo esse período. Eu vou deixar aqui uma comparação dos dois. O ETF de ouro foi praticamente o dobro mais rentável que o CDI, desde sua criação, faz 4 anos. E isso reforça a tese. O CDI não é tão bom quanto parece. O ouro é extremamente poderoso no longo prazo. Quando você investe em ouro, você sai do perigo de perder poder de compra e fica exposto a um minério de proteção e escasso. E agora eu vou abrir uma estratégia da minha carteira. Eu não vou abandonar o CDI. Ele ainda tem um lugar importante. Eu vou continuar usando o CDI para liquidez diária, reserva de emergência, dinheiro de curto prazo para aproveitar oportunidades, mas estou diminuindo minha parcela de renda fixa e aumentando o percentual de ouro dentro da minha carteira. Porque eu percebi que a segurança da renda fixa é excelente, mas ela não me ajuda a crescer. E eu invisto balanceando proteção do poder de compra e crescimento da minha carteira. E o ouro consegue juntar os dois muito bem em um mesmo ativo. Agora vamos falar do cenário atual. O ouro subiu muito nos últimos anos. Ele realmente passou por um ciclo forte de valorização. E isso significa duas coisas. Primeiro, no curto prazo, você pode ver correções, pode ver quedas e também pode ver o preço do ouro andando de lado. E isso assusta muita gente.
Porque o ouro não sobe em linha reta, ele oscila bastante e quando sobe, ele sobe de uma vez. Segundo ponto, no longo prazo, ele te protege, ele cresce devagar, mas cresce, e ele se beneficia em momentos de crise, inflação e impressão de moeda. E para o brasileiro tem um bônus, ele ainda te protege do real. Isso porque o ouro é negociado em dólar, e quando o real perde valor para o dólar, consequentemente, o ouro também fica mais caro. Só que se você for investir em ouro, precisa ter cabeça de longo prazo. Não adianta entrar hoje e se desesperar se amanhã cair 5%. Lembre-se sempre, investimentos são feitos para o longo prazo. Quando você investe no CDI, você se protege, mas só dentro do Brasil. Tudo o que você consome, energia, tecnologia, maquinário, remédios, alimentos, matérias-primas, tudo é precificado direta ou indiretamente em dólar. Ou seja, o CDI te protege do risco Brasil, o ouro te protege do mundo inteiro, inclusive do Brasil. E se o ETF GLD em dólar empatou com o CDI em reais, é só fazer as contas. O ETF GLD em reais de 2004 até hoje, ele vence o CDI com facilidade. E quanto mais os bancos centrais ao redor do mundo quiserem aumentar as suas reservas de ouro, mais o preço do ouro vai se valorizar. Foi isso que fez a valorização desse ano acontecer e provavelmente vai ser isso que vai continuar acontecendo. Então, para colocar o ouro na sua carteira, você tem que saber que ele é um ativo que não gera riqueza e ele se valoriza quando está todo mundo com medo. Provavelmente teremos momentos do preço do ouro andando de lado. Mas é nesses momentos que você tem que se manter forte na sua estratégia de investimentos e continuar fazendo aportes. Porque quando acontecer uma crise, o ouro dará um salto de novo. Mas quero deixar claro, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. É um conteúdo educacional para te dar outros pontos de vista importantes que às vezes passam despercebidos. Fazendo um resumo do vídeo. O CDI é excelente para liquidez e segurança, mas não é esse retorno extraordinário que as pessoas imaginam. O ouro, mesmo em dólar, ele rendeu a mesma coisa que o CDI em reais. Convertido para reais, ficou muito superior. E é só olhar para o ETF Gold 11 aqui no Brasil agora. Mesmo novo, ele já mostra a vantagem que é investir no ouro e não na renda fixa. E se você quer retorno de verdade para o longo prazo, você precisa olhar além do Brasil. E o ouro é uma das formas mais simples e seguras de fazer isso. Desde os nossos avós, o ouro já era valorizado. E ele vai continuar sendo. Agora, se você quer segurança imediata, vá de CDI. Se você quer segurança patrimonial no longo prazo, é melhor ir de ouro. E se você realmente quer crescer, combine os dois. Saiba usar o que cada um tem de melhor para fazer o seu patrimônio avançar. E me conta se você gostou desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e comenta aqui embaixo para mim. Você já investiu em ouro? Eu comecei a investir em 2022, mas não fiz grandes aportes. Ultimamente que eu tenho aumentado meus aportes em ouro. E você? Eu quero saber, me conta aqui. É isso por hoje, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!